com vocês nessa discussão de hoje, né? Isso é uma ação do Ministério da Saúde, onde nós somos do corpo técnico do Ministério para discutir, né, Covid e gestação. O nosso objetivo aqui é colaborar, né, para que a gente sempre está aprendendo junto, né? Nós não somos detentores do saber, como a gente sempre fala, nós somos pessoas que somos da academia, mas que estamos na prática, no atendimento dessa pandemia. Nosso objetivo é trocar experiências, né? É uma doença nova, que está todo mundo aprendendo a todo momento. Então, Alan, você quer se apresentar? Bom dia, pessoal. Meu nome é Alan, sou professor aqui da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Então, a gente está aqui para colaborar com um pouco que a gente aprendeu aí durante esse período dessa doença tão estranha, né, tão agressiva, que vem piorando muito nos últimos tempos, principalmente com essa variante P1. E como a professora Vera falou, a gente não está aqui para julgar nenhum caso, nada, a gente está aqui para tentar ajudar mesmo, né? É muito legal que vocês tentem mandar mensagens aí para quem está lá na linha de frente, principalmente na UBS, né? Porque a gente sabe que a gente acaba conversando com o pessoal que está lá no hospital terciário, que é super especializado, e em geral, os casos que a gente discute, eles são muito bem conduzidos, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha tanto enfermeira, fisioterapeuta, né, administradores e o pessoal, os médicos que estão lá na UBS, para também escutar, porque acho que é o fundamental. Às vezes chega um pouco tarde no hospital terciário para a gente poder dar assistência adequada, e também a gente vê muita conduta errada lá na ponta, né, e a gente acaba sofrendo as consequências quando a gente está lá recebendo essa paciente no hospital terciário, e aí muitas vezes já é um pouco tarde. E essa questão do fluxo é muito importante, né? A gente vê uma falha de fluxo muito grande nas gestantes. Então é muito importante que chame o pessoal que está na ponta e também de todas as equipes, né? Inclusive psicólogos, equipe multidisciplinar é fundamental nesse atendimento à gestante e à puérpera, né? Acho que é isso aí. Então, acho que quem vai apresentar é a Rosângela. Bom dia, isso mesmo, Vera, tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, Rosângela. Prazer falar com você, hein? Tudo bem, Alan? Como é que vocês estão? Estamos caminhando aqui, né? Isso aí, igual todos. Acho que o nosso objetivo é realmente a colaboração e trocar informações, né? Falo que se existe uma coisa, a única coisa boa, talvez, dessa pandemia é que nos permitiu a mexer com tecnologia, né? Com as videoconferências, com as videochamadas, e isso, para mim, é um prazer muito grande estar aqui e poder participar, contribuir e ter conhecimento, conhecer o país inteiro. Então, acho que nessas reuniões, né, Ala, se existe uma coisa que é bacana para nós, estar tendo a oportunidade de conhecer o pessoal do país inteiro, né? E acho que isso talvez seja a única coisa boa que aconteceu nessa pandemia, né? Muito legal isso, né? O estar longe, mais perto, né? Ou pelo menos podendo ajudar de uma forma mais efetiva, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito então, legal. Isso para a gente, então, é um prazer enorme, né? Em nome de toda a comissão que a gente representa aqui, né? Nós somos em uma comissão de 17 professores do país inteiro, tem faculdade de todo o país aí, né, representada, e a gente está trabalhando incessantemente para que a gente consiga diminuir essa mortalidade materna, né? Esse é o nosso grande objetivo. Então, acho que, Rosângela, você podia começar a apresentação, certo? Pois não, Vera. Vamos começando devagarzinho, né? Porque tem mais gente entrando aí. Queria me apresentar, né?
Eu sou a Rosângela Maldonado, eu sou médica obstetra, né? E hoje eu respondo pela coordenação de 2 maternidades aqui estaduais no estado do Espírito Santo, tá? Uma maternidade de risco habitual, localizada no município de Cariacica, e uma maternidade exclusiva para atendimento de alto risco, localizada no município da Serra, né? No Hospital Dr. Jaime dos Santos Neves, né? Quando a gente foi chamado para participar desse projeto, né? Aliás, um projeto extremamente audacioso, né? Inteligente, né? Bem bacana, nós ficamos pensando, o que nós vamos trazer para discutir, né, com nobres colegas especialistas? Isso passou primeiro, pensamos no nosso primeiro caso de óbito, né, por Covid, que foi uma coisa que impactou, né, substancialmente a equipe, que é formada por 54 obstetras, né, na maternidade de alto risco e por 46 de baixo risco. Mas nós vimos que os desfechos, né, materno e fetais, eles são muito semelhantes, né? Depois pensei num outro caso que impactou bastante a equipe, de uma gestante, irmã de um médico, né, e que acabou também indo a óbito. E depois, analisando, né, todos esses casos que a gente vê ali corriqueiramente, né, no dia a dia, eu resolvi escolher esse caso, tá? Talvez um pouco diferente, né, do que vocês estejam acostumados a debater, né? Porque ele não toca muito para a parte clínica, para a parte assistencial e medicamentosa propriamente dita. Mas no decorrer da minha apresentação eu vou estar mostrando para vocês o porquê desse relato. Passe para mim, por favor. Bem, então, em dezembro de 2019, né, originado lá de Wuhan, da China, apareceu, então, o SARS-CoV-2, responsável por causar, então, essa doença infecciosa pandêmica, né, o Covid-19. Esse vírus que acomete grandemente, né, gravemente os pulmões, que leva a síndrome de desconforto respiratório agudo, que é a principal causa hoje de morte, entende, nas nossas pacientes. Bem, sabemos que entre os indivíduos mais suscetíveis estão aqueles que possuem algum grau de comorbidade, né, seja obesidade, hipertensão, né, doenças outras pré-existentes, e aqui a gente faz a nossa primeira grande interrogação, que sempre, né, nos assombrou desde o início dessa pandemia, né? Como ficam as nossas gestantes e as nossas puérperas, né? Nós sabemos que o sistema imunológico na gravidez está bastante alterado, né, por conta, né, do halo-enxerto, feto significa, e nos parece demorou um pouquinho, né, para gente colocar, né, as nossas gestantes e as nossas puérperas dentro desse grupão de alto risco, né? E a síndrome de Guillain-Barré, que vem se apresentando atualmente como uma importante complicação, né, pós o Covid, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma revisão breve da literatura, e nós observamos, né, que existem já alguns trabalhos, né, mostrando a importância dessa síndrome, né, associada ao Covid. Então, aqui só para vocês terem uma ideia do contexto geral, esse é o nosso hospital, o Hospital Jaime dos Santos Neves. É um hospital terciário de alta complexidade, que, né, funciona desde 2013. Nossa maternidade de alto risco tem 60 leitos exclusivos para atendimento de alto risco, né? E agora, em 2019, nós nos tornamos, né, além de maternidade de referência de alto risco, um centro de referência para a Covid-19. O hospital todo virou um centro de referência para a Covid-19. Para vocês terem uma ideia da magnitude, né, desse hospital em relação ao atendimento e assistência ao paciente Covid, hoje nós temos 190 leitos destinados de UTI a pacientes confirmados, 68 leitos de UTI para pacientes suspeitos, 40 leitos de UTI neonatal, tá? 116 leitos de enfermaria exclusivos para Covid. A isso se soma mais 57 leitos, né, não Covid, né, fazendo um total de 355 leitos só de UTI. Entre abril de 2020 e abril de 2021, tá, na obstetrícia nós tivemos 520 internações de gestantes e puérperas suspeitas, que foram encaminhadas com ou clínica, né,
ou diagnóstico de outra instituição. Nós tivemos, então, 47% desses montantes confirmados para Covid, e nesse período, infelizmente, tivemos 19 óbitos. Bem, aqui tem um quadro do consolidado das internações, para vocês entenderem. Esses 60 leitos, hoje, eles são divididos em 30 leitos de Covid e 30 leitos de não Covid. E nós, apesar do Covid, estaria todo vapor aqui no nosso estado, né? Exemplo do país, nós continuamos sendo a referência estadual para pacientes de alto risco, né? Então, aí está o quantitativo, a gente observa que tem meses, né, onde os casos de Covid aumentaram, então a gente tem uma diminuição substancial da assistência em relação àquelas pacientes não Covid, o que vem prejudicar, né, sobremaneira, entende, a assistência de uma maneira geral no estado. Próximo, por favor. Bem, então o objetivo desse caso é chamar a atenção, né, para uma importante complicação pós-operatória, óbvio, né, que a gente vai ver, que pode levar, inclusive, também ao óbito, se não tratada, né, se não diagnosticada e tratada, né, adequadamente em tempo, e principalmente discutir as fragilidades, né, desse serviço de referência, não só atendimento de gestantes puérperas de alto risco, como as gestantes e puérperas, né, com Covid. Bem, vamos o relato do caso, né, de uma puérpera acometida de síndrome de Guillain-Barré pós-Covid, atendida pelas equipes da Maternidade Municipal de Cariacica, que é a nossa maternidade de risco habitual, e pela maternidade do Hospital Estadual Jaime Santos Neves, que é a nossa maternidade de alto risco, né. Esses dados foram coletados todos do prontuário, né, e o caso foi constituído, então, pela introdução e exposição, no contexto do objetivo, né, conduzido de acordo com a metodologia report. Por favor? Bem, então vamos lá. MCAJ, de 24 anos, solteira, parda, residente em Cariacica. Esse atendimento da obstetrícia no Hospital Jaime Santos Neves ocorreu no dia 10 de abril, às 22h34. A data da internação foi logo a seguir, às 23h05. Ela chegou com a seguinte queixa: uma puérpera de parto transpélvico sem qualquer intercorrência, no dia 16 de março, na nossa maternidade de risco habitual. E ela chegou queixando-se de diminuição de força muscular em membro inferior há 9 dias. No exame físico, pressão normal, pulso normal, tudo, né, dentro do esperado para o período puerperal, e uma força muscular diminuída em membro inferior. Conduta foi internação com uma avaliação neurológica, solicitado então o parecer da neurologia. No dia 11, pela manhã, já entende, na enfermaria, né, durante a anamnese, né, naquela ocasião, para a visitadora, ela referiu um episódio de febre, 3 dias após o parto, associado a um quadro de diarreia, que melhorou sem medicação após 48 horas. Foi o primeiro momento, então, que nós suspeitamos de que pudesse se tratar de um quadro de Guillain-Barré decorrente de uma infecção intestinal. A avaliação corporal estava normal e ela tinha, então, uma diminuição da força muscular em membro inferior, grau 4. Conduta foi um suporte básico, né, normal, e aguardava, então, o parecer da neurologia que havia sido solicitado na internação. Passaram-se, então, 3 dias, no dia 15, o que mudou dessa avaliação no exame físico foi que ela já tinha uma diminuição de força muscular grau 3. Passa o próximo, por favor. Só para relembrar aqui, né, classificação de força muscular, né, então 5 é aquela que está normal, né, e o 0 é aquela que é pior, então a tendência, entende, quanto menor vai ficando, vai pior. Então, pode passar, no dia 17, ela já tinha de grau 2 no membro superior, grau 4 no membro inferior, grau 2 no membro inferior e grau 4 no membro superior. Até então, ela não tinha relato até essa data de acometimento em membro superior, tá? E nós ainda, né, por incrível que pareça, depois de 7 dias de internação, ainda estávamos aguardando o parecer da neurologia. No dia 18, né, ela apresentou uma queixa de infecção, né, de desúria, né? Tinha sido pedido na internação o exame de urina, que deu nitritos presentes, uma flora aumentada. Iniciou-se, então, com antibiótico terapia. Próximo. No dia 19, né, chegou, então,
esperado parecer da neurologia, né? Quase que confirmando a hipótese inicial de Guilherme Barreto. Então, o nosso colega da neuro, ele sugestiona, então, a função lombar para o estudo do líquor, né? E caso a proteína realmente esteja aumentada, iniciar logo, então, a terapêutica com imunoglobulina humana. Sugeriu também a realização da eletromiografia dos 4 membros, fisioterapia e profilaxia com enoxaparina depois da punção. Próximo, por favor. Bem, e nessa ocasião nós resolvemos então transferir essa paciente para a UTI, tá? Ela deu entrada no leito de isolamento individual na UTI no dia 20, né? Seguido ao parecer da neurologia, já com uma redução importante da força em membros inferiores, grau 1, e membro superior ainda, grau 4, tá? Foi realizada a punção lombar, foi solicitada proteína, química histológica, cultura para vários micro-organismos, né? E a sorologia para dengue, zika e chikungunya. Na ocasião, lá no nosso serviço, todas as pacientes, quando elas dão entrada na UTI, não Covid, de rotina, elas são triadas para Covid para poder assegurar, né, a segurança dos outros pacientes naquele local. Então, na ocasião, o PCR dela foi não detectável para Covid. A gente tomou um susto danado quando os testes sorológicos dela foram positivos, tanto IgG quanto IgM reagentes, e em contraprova 2 vezes. Tá? E aí o parecer da infectologia, na ocasião, mostrou que era um caso classificado como pós-Covid, e nós deveríamos retirar ela do isolamento respiratório para aerosol e colocar ela no corte de pós-Covid ou de descartados. Muito bem. Isso aqui é o exame do líquor, que veio confirmar, então, a suspeita, né, com a proteína bem alta, a proteinorraquia importante. Próximo. No dia 21, né, no dia 20 a gente já iniciou com a imunoglobulina e ela foi seguindo, então, no uso da ciprofloxacina e da imunoglobulina, né? Os exames que não estão relatados, para não ficar exaustivo, são exames totalmente normais, né? Que diz respeito à hemocultura, ao hemograma, né? Prova de função hepática e renal. Próximo. No dia 25, ela tem uma remissão já da paresia facial, com retorno de força muscular em membro superior e uma melhora importante em membro inferior, porém ainda sem vencer a gravidade, e ela teve, então, alta para a enfermaria. E no dia 29, então, nós demos alta hospitalar, né, para essa puérpera, com orientação de controle ambulatorial semanal. Bem, em relação aos pontos que eu queria chamar a atenção dentro do grupo, a dificuldade em conseguir avaliação de especialistas médicos. Para nós é um choque muito grande, entende, nesse último ano, né, 1 ano e meio, porque nós temos um hospital de referência, entende, de alta complexidade, nós dispunhamos de todos os especialistas a qualquer tempo e momento. Tá? Uma vez que o hospital se tornou uma referência para assistência ao Covid, né, no estado, nós fomos perdendo, né, esse espaço para ampliar os leitos para assistência ao paciente de Covid, né? O número de UTIs aumentou, né, drasticamente, o número de leitos de enfermaria. De certa forma, isso foi imprescindível, né, para que a gente mantivesse a saúde da população aqui no nosso estado. Por outro lado, é aquilo que a gente paga por isso, né, a dificuldade de conseguir esses pareceres. E como nós somos, né, uma instituição estadual, a gente obedece uma série de regras, né? Então não pode simplesmente pedir o parecer e pronto. Então, todas aquelas regras de licitação, isso demora, que às vezes impacta negativamente na nossa assistência, né? Então, vocês podem observar que ela chegou com uma diminuição de força muscular em membro inferior grau 4 e progrediu para grau 1 quando ela foi para a UTI 10 dias depois, né? E a gente vai observar, pode passar o próximo, por favor. Também da dificuldade em se fazer um diagnóstico precoce das doenças, né? A gente só dá diagnóstico daquilo que a gente pensa, né? Então, era uma paciente puérpera de um parto transpélvico sem intercorrências há quase 1 mês, né? Que teve uma diminuição de força muscular há 9 dias, né? Que chegou, né? Não se pensou em Covid em momento nenhum na internação inicial, né?
porque ela não tinha clínica respiratória alguma, né? Até pensou-se em Guillain-Barré pela história da diarreia no puerpério, né, imediato, mas em Covid não. Quando se fez, então, as provas sorológicas já na admissão de UTI, nós fomos surpreendidos, então, com a positividade desses testes sorológicos e suas contrapontas, né? Isso cria um problema seríssimo, né, em relação às contactantes. Então, a gente fica pensando também, uma coisa que a gente discute muito com a equipe, né? A gente não faz de rotina a triagem em todas as pacientes que chegam para a gente, né? Então, isso é uma coisa que a gente gostaria de ouvir opinião, o que tem sido feito aí, né, pelos colegas. Próximo, por favor. Bom, então, só para lembrar, né, que a síndrome de Guillain-Barré, né, é uma síndrome autoimune, né, onde se criam anticorpos contra, né, o sistema nervoso, né, e isso vai, então, acometendo de forma gradativa, né, a economia, né, do organismo, podendo chegar a ter uma parada cardiorrespiratória. Então, é uma síndrome extremamente importante, não tão rara mais como a gente via dentro da obstetrícia, né? E que depende, pode passar o próximo, por favor, de um tratamento instituído o mais precocemente possível. Então, a gente sabe que os sinais de melhora começam a surgir cerca de 3 semanas após o início do tratamento, em contrapartida dos sinais de piora 2 semanas após o surgimento dos primeiros sintomas. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar e iniciar o tratamento, que pode ser através do uso da imunoglobulina, como foi o caso em questão, ou também da plasmaferese, a gente vai, sem dúvida nenhuma, obter os melhores resultados. Bom, concluindo com isso, né, nós percebemos que a síndrome de Guillain-Barré é uma possível complicação neurológica, observada em pacientes pós-Covid. Importante relato de um trabalho realizado em Pavia, na Itália, agora em outubro-novembro de 2019, onde eles avaliaram 1.200 pacientes, eles encontraram 5 casos de Guillain-Barré pós-Covid, né? Ainda a gente não tem um esclarecimento desses mecanismos, né, dessa relação. Portanto, alterações no exame clínico neurológico devem guiar para tal possibilidade. E, como eu falei, quanto mais cedo a gente pensa na possibilidade, mais cedo a gente dá o diagnóstico, mais cedo a gente inicia o tratamento, melhores são as possibilidades de cura total, né, desses indivíduos. A coleta do líquido cefalorraquidiano é útil na investigação e facilita o diagnóstico, mesmo quando nós não dispomos de outros exames, como, por exemplo, eletromiografia, que não foi feita nesse caso, porque nós não tínhamos, né, esse recurso em mão. E uma vez diagnosticado o tratamento, como eu falei, deve ser instituído de imediato. E devemos nos atentar para as possíveis complicações, tanto durante a gestação como no puerpério. Não só do Guillain-Barré, mas também, entende, do Covid. Nossa. Aqui, as referências, entende, que eu achei mais interessantes, né, para linkar a nossa fala. Muito bom. Parabéns, viu, Rosângela? Um caso muito bonito, muito bem apresentado, muito bem organizado. Tá? Acho que, e é um caso extremamente interessante, né? Então, tem realmente vários relatos aí de Guillain-Barré pós-Covid, né? Mas são relatos mesmo aí esparsos, tudo, né? Rosângela, se você puder parar a apresentação, porque ainda está a sua tela. Aí, perfeito, ótimo. Obrigada. Acho que foi um caso muito ilustrativo aí desse risco, né? Que toda infecção viral pode gerar, né? Essas síndromes desmielinizantes são realmente muito traiçoeiras. Uma coisa que eu acho que certamente vai ser interessante, que as pessoas vão acabar perguntando em relação à vacinação, se ela pode causar o Guillain-Barré. E a gente, de fato, tem 2 relatos, né? De pelo menos 2 que eu tenha visto aí, que causaram Guillain-Barré, um com a vacina de Oxford e a outra com a vacina da Pfizer, né? Agora, isso é absolutamente esperado, né? As vacinas, elas potencialmente podem ser um desencadeante de um Guillain-Barré, assim como a infecção viral. Então, não dá para a gente culpar a vacina. E a gente tem que imaginar que eu tenha achado um caso de Guillain-Barré em 66 milhões de vacinas da Oxford dadas, né?
e um caso da Pfizer em nem sei quantas vacinas que foram dadas até agora. Então, não adianta a gente fazer um alarme em cima disso, não tem nada disso, né? Então, são realmente, em relação à trombose da Oxford, foram 11 aí, casos de trombose e 22 milhões de doses no trabalho que foi divulgado. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses sensacionalismos em relação aos efeitos colaterais das vacinas, né? Que de fato são bem pequenos. Mas é um caso, de fato, muito interessante que tem que ser publicado, né, Rosângela? Esse caso tem que ser publicado, muito interessante mesmo, viu? E tá de parabéns. Um dado que me chamou muito a atenção, que eu acho que foi bem interessante, é que vocês têm uma taxa de letalidade de 7,5%, né, Rosângela? É uma letalidade que, se a gente fosse pensar para o começo da pandemia, nem era tão assim, né? Alta, tudo. E assim, era 5 mais ou menos no começo. Vou mostrar para vocês aqui acho que uns dados interessantes, né, professora Vera? Acho que já é legal a gente mostrar isso. E eu acho que é interessante que a gente mostre aqui. Ó. Quando a gente olha os dados de letalidade, do começo da pandemia, a gente tinha 5% de letalidade. Com a P1, a gente já foi para 10,5%. Tá? Quando a gente fala aqui em puérperas, então a gente tem 13,1% de letalidade em puérperas no começo da pandemia, e com a P1 a gente foi para 21% de letalidade. Isso, lembrando, gestantes internadas, tá? Porque é impossível a gente saber quantas gestantes tiveram Covid na população geral. Por exemplo, essa, né? Um exemplo muito interessante. A gente não saberia que ela tivesse tido Covid se não tivesse aberto o Guillain-Barré. E um dado emblemático que eu vou passar para vocês aqui, ó, essa atualização é de 28 de abril, tá, do Observatório Obstétrico, que é maravilhoso, eu convido vocês a acessar o Observatório Obstétrico, ele realmente é legal, ele tem informações super organizadas, e eles são baseadas no CIVEP Gripe, então são informações muito confiáveis, e de fato o CIVEP Gripe é muito difícil de a gente dissecar os dados, e lá no observatório está muito organizado, tá? Só que, olha, vamos ver um negócio, a gente tem 951 óbitos de pacientes com gestantes e puérperas com Covid. Eu acho que a gente deve atingir 1.000 entre essa semana do Dia das Mães e na próxima, infelizmente, tá? Então, é um dado bastante emblemático, e a data também, né? Próximo do Dia das Mães, a gente deve atingir 1.000 óbitos aí de gestantes, infelizmente. E outro dado interessante é que a gente teve 13.000 internações em 2020 de Covid e mais 6.400 em 2021. Se a gente for pensar isso, todos nós estamos vivendo é o caos, né, do ponto de vista de isolamento. A gente acaba não tendo leito para todas essas mulheres, ainda mais para isolar. Então, eu acho que isso é bastante representativo. Outra coisa é a distribuição nos trimestres, né? Ela é bastante interessante. Se a gente for ver, 70% dos óbitos acontecem no terceiro trimestre no puerpério e 30% no resto, tá? Primeiro e segundo trimestre. Então, realmente é pior no terceiro trimestre, principalmente quando a gente opera a paciente com Covid, ela de fato evolui mal. E olha esse dado interessante que é de comorbidades. Se a gente for ver, 14% dos óbitos eram obesas, 12% cardiopata e diabética, e a gente tem que imaginar que esses dados eles se sobrepõem, porque eles não são excludentes, não foi escolhido uma comorbidade. Então, as obesas têm cardiopatia e hipertensão, que foram incluídas aqui na cardiopatia e hipertensão, e tem diabetes também. Então, se a gente for imaginar e somar todos esses números, a gente tem certeza que a maioria dos óbitos, a maioria, foram de baixo risco, né? Então, não só as grávidas de alto risco a gente tem que tomar cuidado, mas as de baixo risco também, tá? Porque compõem aí a maior parte dos óbitos, né? Se a gente for ver aqui a letalidade em gestantes e puérperas, se a gente for olhar aqui no Espírito Santo, ó, estamos aqui com 28, né? 28%. Então, 7 aí foi excelente, né? E se a gente for olhar um dado que é assustador, que é a não intubação em gestantes e puérperas por Covid-19 que evoluíram a óbitos. Ou seja, a paciente morreu de Covid e não foi intubada. Isso é chocante. Aqui no estado de São Paulo, nossa, a gente tem vergonhosos 36%, assim, uma coisa muito assustadora, tá?
Então, e a gente chega aqui no Brasil a 51%, 53%. Então, está acontecendo uma falha no encaminhamento dessas pacientes que evoluem muito rápido quando tem a P1. Entre o 10º e o 14º dia, o 7º ao 14º dia, às vezes evolui muito rápido. Acho que vocês também estão vendo isso, né? E eu acho super interessante que a gente fale sobre isso. Doutora Vera, você quer comentar sobre o rastreamento em assintomáticas? Posso até comentar, ou você mesmo comenta. Eu posso falar, não tem problema não. Então pode continuar, que você está no raciocínio. A Rosângela, acho que comentou esse negócio, quando que a gente deve testar, né? O teste geral para gestantes, a ideia inicial, foi baseada em alguns princípios, né? O primeiro princípio foi o seguinte: proteção da equipe e proteção das outras grávidas, como a doutora Rosângela falou mesmo, porque a gente precisa proteger as outras gestantes que estejam com COVID, que estejam saudáveis de uma gestante que esteja com Covid. E os dados que a gente tem, que não são oficiais, é que mais ou menos 7% das gestantes assintomáticas que internem, elas têm o PCR positivo, que é extremamente preocupante, tá? Então, baseado... o terceiro ponto é que a gente operar uma paciente que está com Covid positivo aumenta a letalidade. Isso foi baseado em dados de cirurgia, não de grávidas, tá? Mas a gente considera a mesma coisa. Então, se a gente operar, essa paciente vai liberar citocina inflamatória e vai piorar o prognóstico. Então, eu concordo com a doutora Rosângela que tem que testar, e isso está no nosso manual. O problema disso é ter o kit. Então, existe ali uma série de questões ali de distribuição, eu acho, a gente vai ter que ser acertada a logística entre governo federal, estado, etc. E por isso que é tão importante ter administradores, né, nessa nossa aula. E também a gente vai começar a fazer algumas reuniões com administradores locais para tentar solucionar esses problemas de logística, tanto de teste quanto de encaminhamento de pacientes, que eu acho que vai ser muito bacana, porque o fluxo às vezes está falhando. Mas o que a gente acha que é interessante, né? Que toda paciente faça um PCR na internação hospitalar, independente se ela tem sintomas ou não, tá? Para todos os tipos de doenças. Isso a gente vai proteger tanto as outras gestantes quanto a equipe, né? Se ela vai fazer uma cesárea eletiva, 3 dias antes ela deve fazer o teste, tá? Para que, se ela for positiva, não se faça a cesárea eletiva, né? E nas localidades que o PCR ele demora para sair, a gente pode fazer entre 37 e 38 semanas. Mas, a priori, é para fazer na internação hospitalar ou 3 dias antes, tá? Quem tiver o teste antígeno, sonho de consumo, né? Mas acho que, porque sai rápido tudo, né? Mas não é a realidade. Quem tiver o PCR, se puder fazer um pouquinho antes da internação, acho bacana aí, tá bom? Acho que, deixa eu só parar de apresentar aqui. Doutora Vera, quer comentar alguma coisa? Assim, Rosângela, eu compartilho um pouco da sua opinião, porque eu tenho quase a mesma função que você tem. Eu sou docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, mas eu sou atual diretora técnica de uma maternidade de alto risco no município de Bauru, né? Então, muitas vezes é complicado, porque no meu caso, eu administro uma maternidade de alto risco e, ao mesmo tempo, sou docente e participo de uma maternidade de um sistema universitário, né? Um hospital universitário. São coisas completamente diferentes, tá? Do meu entendimento, assim, né, a facilidade que eu tenho no hospital universitário, eu não tenho a mesma facilidade no hospital, uma maternidade de alto risco. Até o Alan brincou, assim, perguntou se eu queria falar, porque eu tenho, desde o começo dessa comissão, insistido que os testes sejam feitos nas maternidades, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que brigar junto, né, em todas as esferas, porque é uma das coisas que pode mudar a realidade, né, das gestantes.
Ou seja, porque dos casos, dos estudos que a gente tem lido e que a gente tem participado, nas gestantes que têm Covid, né, com o Covid confirmado, 88% delas eram assintomáticas. Então, esse dado é um dado muito importante. Porque se você tem num parto, numa maternidade, que nem a de vocês, né, de alto fluxo aí, né, números absurdos. Eu até queria perguntar se a maternidade de referência aí que você administra, essa de alto risco, ela é um hospital geral ou é só maternidade? Não, é um hospital geral, né? Ela está incluída dentro do hospital geral, que hoje é um hospital exclusivamente de Covid. Nós não temos mais as especialidades dentro do hospital. Eu sei o que é isso, porque no hospital escola aqui nosso é a mesma coisa. Ele virou um hospital Covid, né? Só que a gente tem as especialidades, porque está todo mundo trabalhando no hospital, né, no Covid. Então, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção é exatamente essa parte de a gente testar todo mundo, testar toda a gestante que chega para internar, ou seja, para parto, ou para fazer alguma internação clínica, por exemplo. Eu acho que isso ajudaria bastante. Alguns de vocês devem imaginar assim, mas para que testar se a paciente, por exemplo, vai ter um parto? Para que testar? Eu vou ter esse exame, o resultado do exame, depois que ela já saiu, né, foi para casa. Mas é questão de, além da proteção da equipe, que nem o Alan falou, o acompanhamento dessa mulher, dessa puérpera, que testou positivo, que está assintomática, ela tem que ser monitorada, porque ela pode complicar, ou seja, tanto no puerpério quanto durante a gestação, né? E uma coisa importante que a gente tem visto aí nessas reuniões, que a maioria dos casos, nessa nova onda aí da P1, elas evoluem mal depois do 10º dia. Antigamente, a gente falava tanto que no manual a gente vai atualizar esse manual, né, Alan? A gente está trabalhando nessa atualização que deve sair logo, daqui a pouco, assim. No manual, vocês vão ver que a gente fala de acompanhamento até o 10º dia, de monitoramento do 7º ao 10º dia, que é o período pior, né? Que era o que era visto na primeira onda. Agora, nessa onda do P1, a gente está vendo as pacientes piorarem no 11º, 12º, às vezes, assim, no 10º dia, ela começa a piorar. Então, é para chamar atenção, principalmente para a rede básica, a necessidade desse monitoramento dessas pacientes, pelo menos até o 14º dia. E se ela tem COVID moderado ou grave, esse acompanhamento, isolamento, tudo, é até o 20º dia. Então, assim, é uma coisa que a gente tem chamado a atenção de vocês nas reuniões, porque antigamente, assim, até dezembro, a gente falava, deu 10 dias, o paciente está bem, libera ela do isolamento domiciliar, libera ela para a vida, né, está curada. E não é isso que a gente está acontecendo, vendo. Os casos de óbitos, quando a gente está analisando esses óbitos, a gente tem visto ela piorar no 12º, 13º. Esses dias, a semana passada, por exemplo, infelizmente, eu tive um óbito em Bauru, de uma paciente no puerpério, mas ela chegou para a maternidade no 9º dia, e ela piorou no 11º dia, né? Então, uma coisa que o Alan também chamou a atenção, da preocupação que a gente tem como obstetra, de querer resolver a gestação, né? Deu Covid, assim, da maioria dos obstetras, assim, tira esse bebê que o meu problema acaba, né? Assim, mas eu estou, lógico, fazendo uma brincadeira, mas a gente tem que tomar muito cuidado,
resolver a gestação nas situações de Covid, ela não melhora, não, ela piora. Fernando, por favor, feche o microfone, seu, que está dando microfonia. Daí, então, assim, ela piora, principalmente no Covid leve. Quando é Covid moderado ou grave, às vezes, principalmente no grave, a gente vai ter situação de resolução. Fernanda. Então, assim, a gente vai, muitas vezes, a paciente vai ser entubada, tal, pode ser que a gente tenha uma indicação de resolver, porque esse neném vai entrar em sofrimento, tudo. Mas no Covid leve, não resolva a gestação. Retarde a resolução do parto. Preferível, por quê? Porque, justamente, o parto em si, ele libera citocinas pró-inflamatórias, e o Covid é uma doença inflamatória. Então, você pode exacerbar a piora dessa paciente, né? Mais alguma coisa, Alan, para a gente continuar? Acho que tá tranquilo. Acho que tem duas pessoas querendo perguntar. O Yuri Anchi quer perguntar alguma coisa, né? Pode perguntar aí. Bom dia. Bom dia. Doctor Yurian, por aquí. Yo estaba escribiendo en el chat algunas preguntas sobre esa paciente. Yo soy médico intensivista, mas no estoy ejerciendo mi profesión no Brasil. Entonces estoy asistiendo a todas estas live y más o menos estoy aprendiendo muchas cosas como sé. Parabenizar por la equipe que atendió a esta paciente, es un caso muy bonito. Nos intensivistas, tenemos mucha experiencia en Guillain-Barré, mas no en grávida. Yo falo de mi experiencia lá en Cuba, no en Brasil. Acá trabajé 8 meses en la atención en hospital de campaña de Belén, na COVID, porque no tenía médicos por lá. Y fuimos contratados para trabajar no hospital de campaña, mas no atendí grávidas. Falar do Guillain-Barré é muito, ou seja, as complicações dele é muito importante em uma pessoa normal. Imagina as complicações em uma grávida e mais pós-Covid. Eu estava perguntando, porque eu vi que a paciente foi admitida no hospital o dia 10 e só até o dia 20 que tive uma interconsulta com os médicos da UTI, foi que fue realizada la punción lumbar. Una de las preguntas mías, si ese es un hospital general, que supuestamente la doctora falaba que tenían problemas con especialistas por lá, mas si esa paciente no tiene ni un seguimiento o una interconsulta, una avaliación por parte de un neurólogo. ¿Por qué? Porque una paciente cuando es admitida con disminución de fuerza muscular, uma das coisas que você pensa é rápido, é um Guillain-Barré. Então, a punção lumbar eu penso que devia fazer-se com antelação. Se em algum momento se pensou em um Guillain-Barré. Por quê? Porque com o resultado, com os dados clínicos, o uso de imunoglobulina é muito rápido. E para praticamente o Guillain-Barré na paciente. Y no llegamos hacia complicaciones posteriores, que es parada la musculatura respiratoria, que tienen que entubar a la paciente. Entonces, yo pienso que si en ese hospital tienen todos los especialistas, no sé por qué, demoró un poco para una avaliación, ya sea desde el punto de vista de neurología como de UTI. Y otra pregunta, si esa paciente tiene antes atención médica, no la atención primaria. ¿Por qué? Porque están llegando muchas pacientes directamente a una maternidad muy grave por no haber tido atención na atenção primária antes. Então, Yuri, acho que a Rosângela chamou até a atenção que com a pandemia a gente está tendo falta de especialistas nos hospitais, né? Porque
acho que as verbas estão sendo muito concentradas na contratação de pessoas para atender Covid, e até os profissionais especializados estão sendo desviados para isso. Isso é bastante preocupante, eu compartilho com a preocupação da doutora Rosângela, assim, ela tem toda a razão de chamar atenção para isso, é por isso que eu acho tão importante que tenha pessoas realmente da administração na reunião, para a gente acertar esse fluxo, né? Os hospitais terciários precisam continuar tendo especialistas e à disposição, né? Isso é muito importante. Outro dado que é muito interessante é essa questão da ação primária, né? A gente sabe que a paciente que não realiza 6 consultas de pré-natal, ela tem 13% de chance de ter parto prematuro. Isso dado se a gente for olhar ali nos dados do DataSUS mesmo. E a paciente que faz as 6 consultas, ela cai para 8% de parto prematuro. Então, é muita diferença só pela questão de fazer o pré-natal. Então, o nosso pré-natal, ele não sei se é tão ruim assim. Eu acho que ele até é bom, né? E eu concordo com o Yuri nessa questão da chegada tardia à maternidade. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que uma das coisas que é importante é que toda grávida que tem dispneia, então, esse é o sinal de alerta. Então, ela pode ter febre, ela pode estar lá com tosse, tá tudo bem. A gente pode fazer o tratamento com sintomáticos, mandar para casa, e aí a gente tem que tomar 2 cuidados. Primeiro, ligar para essa paciente. A gente tem que ser ostensivo. E na UBS, então por isso que eu faço questão de falar que a UBS é fundamental. Tem que ter gente ligando para essa paciente e com muito mais atenção entre o 7º e o 14º dia. Tem que ser uma ligação diária. Porque é ali que a P1 vem piorando, principalmente após o 10º dia. Se a paciente apresentar dispneia, ela tem que ir imediatamente para um hospital referência. E dispneia, se ela tiver falta de ar, é critério de internação, ela passa a ser moderada, né? E isso acho que é bacana, porque a P1 ela evolui muito rápido. De uma dispneia para uma insuficiência respiratória é algo realmente assustadoramente rápida, como vocês vêm observando, quem está na linha de frente vê exatamente isso. Por isso, dessa diferença tão grande, entre a 5% para quase 11% de letalidade. E né? gestante mais ainda, né, Alan? Sem dúvida. Se para não sem gestante dúvida. ela evolui rápido, para a gestante ela está evoluindo mais rápido ainda. Então, às vezes é questão de horas. Tipo, a paciente está bem, está saturando normal, está tudo em ordem. Daqui 6 horas, ela pode estar caminhando para o tubo. Sem dúvida. Aí tem mais 2 perguntas, a Luciana e a Rosângela. Não sei quem levantou a mão antes. Pode falar aí, Luciana e Rosângela aqui. Eu queria só complementar aqui, Alan, pela sua fala, né? Sim. Primeiro respondendo ao colega Yuri, né? Que a gente tem uma dificuldade ainda bastante incidente aqui nos municípios em torno da capital, em relação à atenção primária. Então, essas 2 maternidades, elas ficam em municípios, entendeu, adjacentes. E, normalmente, essas pacientes, elas encontram o atendimento com muito mais facilidade dentro de uma maternidade, mesmo de nível terciário, do que numa unidade de saúde, às vezes, sabe? Então, é uma inversão do fluxo que a gente tem que estar investindo tudo que a gente puder para acertar, né? Porque realmente é totalmente errôneo. Só para ilustrar o que você falou na sua apresentação, Alan, a gente observou que desses 19 óbitos que nós tivemos, né, no decorrer desse período, 8 aconteceram o ano passado, em 10 meses de pandemia, tá? E 11 aconteceram agora, só nos 3 primeiros meses, né, de 2021. Então, a gente nota que a gravidade das pacientes que têm chegado é muito maior, né? E a gente enfrenta também um outro problema, né? Tem tudo escrito no manual, realmente, quando opera, ela evolui mal, né? Mas quando a paciente está na UTI, né, e ela vai para o tubo, a gente sofre uma pressão extremamente violenta por parte do colega intensivista, que chega e bota a gente na parede. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, né? Todos os lugares. Coloca a gente na parede. Se não tirar o menino, então vai morrer a mãe, vai morrer o menino, e você fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Como dizia minha avó. É muito difícil, né, essas decisões para a equipe. Porque quando a paciente está na enfermaria, a gente agora está com uma norma de que só mandar para a UTI em caso realmente extremo e tentar, inclusive, a VNI
dentro da enfermaria, né? Estamos fazendo, tem uma pronação na enfermaria com o fisioterapeuta, para evitar realmente que ela vá para a UTI, e esses casos, por incrível que pareça, eles têm evoluído satisfatoriamente, a gente tem dado alta para gestantes, sem tirar os bebês, porque realmente... Pois não. Só vou interromper um pouco a sua fala no sentido Vera. assim, só para não perder o raciocínio, tá? Eu acho que, assim, realmente, quando a paciente vai para a UTI, seja por qualquer motivo, né? Agora, o motivo é o COVID, às vezes fica muito difícil a gente segurar para não resolver a gestação, tá? Por isso que eu acho, assim, uma das coisas que a gente tem pregado em todas as nossas reuniões, a grande importância de se fazer protocolo em conjunto. Sentar o intensivista, o pediatra, o obstetra, fisioterapeuta, psicólogo, enfermagem, e fazer um protocolo em conjunto. Porque, assim, só a partir do momento que a gente assume essas responsabilidades em conjuntos, e que, por exemplo, o caso que vai para a UTI, né? Eu posso dizer isso muito tranquilamente, porque aqui em Botucatu a gente sentou e conversou com os intensivistas, e ainda não é a mil maravilha, mas a gente está chegando num acordo. Então, por exemplo, a semana passada, eu reuni com eles há 15 dias atrás, e a semana passada eu soube que eles fizeram a pronação da primeira gestante de Botucatu, foi feita a pronação. Né? Então, assim, a pronação é uma outra coisa, ela melhora muito o estado geral, o estado respiratório, tanto da gestante quanto da puérpera, tá? Então, assim, é só chamar a atenção que, às vezes, a gente fica muito incomodado, e com razão, estou tirando a sua razão, porque a gente também tem essa dificuldade, e isso está com uma dificuldade nacional, tá? Não é uma coisa só de um lugar ou de um estado, mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades para estreitar laços, né? Então, quem sabe, com essa história do Covid, a gente consegue juntar com o pessoal dos intensivistas, porque na maioria das vezes eles querem que resolva a gestação, porque eles têm medo de cuidar de gestante. Né? Então, eu sempre brinco assim, a mesma coisa que me colocar para cuidar de um politrauma, né? De uma paciente acidentada, com TCE, eu morreria de medo, e talvez eles tirariam isso de letra, né? Então, às vezes, a gente tem que se unir para diminuir os nossos medos, né? E a nossa ansiedade para um bem maior que a gestante e o bebê. Né? E acho que na próxima versão, né, professora Vera, do nosso manual, vai ter um capítulo de unidade de terapia intensiva, de cuidado de terapia intensiva na gestante, que vai ser escrito pelo pessoal do HC, que teve a maior experiência em cuidados de Covid em gestação. Então, acho que isso, em associação com a nossa equipe que cuida das gestantes, e conversando com o pessoal da UTI, vai dar uma certa luz e uma certa independência para todo mundo mostrar o manual, pedir para ler, e a gente tomar as condutas em conjunto mesmo. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Isso faltou no manual por falta de experiência mesmo. A gente também não sabia que aconteceria isso, né? Está todo mundo aprendendo todos os dias com a pandemia. Sem dúvida nenhuma. E o reforço, assim, no que o Alan apresentou, e a gente tem procurado também estimular isso, tomar cuidado, porque, assim, a maioria dos óbitos foram decorrentes de pacientes que não foram entubadas, ou seja, ela não teve uma assistência teoricamente adequada, assim, olhando, analisando, né? Então, eu chamo a atenção para vocês que paciente gestante, que o Alan já falou, o ponto de corte seria a dispneia. A paciente que tem dispneia, ela tem que estar internada, seja ou na enfermaria ou com cuidados de UTI. Aí vai depender dos sinais necessários para a gente mandar essa paciente para a UTI, né? Mas isso é uma coisa que tem que chamar atenção, principalmente da unidade básica, ou da UPA, dos serviços, né, que são anteriores, né? O caso
Está acompanhando uma gestante, que é uma situação leve, está telefonando. Essa paciente reclama de falta de ar, até prova o contrário, ela está num COVID moderado. Ela tem que ser analisada, ela tem que ser examinada num hospital, certo? Existe um grande problema, isso no Brasil, que a gente tem visto, porque, assim, a maternidade de alto risco, ela não está preparada para atender COVID grave ou COVID moderado. Ela está preparada para atender gestação de alto risco, né? A gravidade, por exemplo, está preparada para atender pré-eclâmpsia, está preparada para atender uma síndrome hemorrágica, até uma síndrome infecciosa, mas não da pandemia, certo? E esse é um grande problema. Porque, por exemplo, vocês são um hospital que tem uma maternidade de alto risco, mas junto num hospital geral COVID. Então, é sim, vocês que devem receber esses casos, né? Por quê? Porque você tem toda uma equipe de intensivista, uma equipe de uma assistência de doenças infecciosas, enfim. Tem uma equipe preparada para fazer esse atendimento. Então, é uma coisa que a gente tem insistido muito. Cuidado em manter uma paciente de alto risco em um hospital que não é um hospital geral ou que não seja um hospital COVID. Porque, assim, você pode fazer um fluxo, isso é importante, que nem o Alan falou, que a gente vai estar fazendo reuniões com os gestores para organizar o fluxo. Isso é fundamental, essa organização de fluxo. Então, vamos supor, eu vou falar muito rapidamente de um fluxo que é o que a gente está recomendando. Gestante COVID leve, ela tem que ficar na casa dela, sendo monitorada pela unidade básica de saúde, certo? Paciente que é COVID positivo, que está em moderado, ela tem que estar num hospital, de preferência um hospital que seja geral, que atenda a todo o sistema, que seria um hospital COVID. Estamos dentro do ideal. É possível isso no Brasil inteiro? Não, não é possível, infelizmente, isso no Brasil inteiro. Tá? Eu estou dizendo isso da minha experiência de coordenar uma maternidade de alto risco de uma cidade com 265 mil habitantes. Né? O hospital COVID do município é um hospital estadual que não é do lado da maternidade, é próxima, mas não é do lado. É importante que o Alan vai apresentar aí. Então, casos leves, né, são sintomas já razoavelmente conhecidos. Caso moderado, quando ela apresenta uma saturação abaixo de 95, tem a queixa de dispneia, né, e frequência respiratória maior que 24, né, ou com tosse, febre persistente diária, tosse persistente com piora do quadro, né, com prostração. O que chama muita atenção para você falar de quadro moderado é a dispneia. E o que acontece, muitas vezes, essa dispneia não está sendo valorizada. Principalmente quando ela piora, é o terceiro trimestre ou o puerpério, principalmente no terceiro trimestre, as pessoas ainda estão colocando a dispneia da gravidez. Né? E, assim, até prova o contrário, não é da gravidez, é a dispneia do COVID. Né? E o grave, quando ela tem a dispneia, desconforto respiratório, quando está desaturando, uma frequência respiratória de 30, e as relações aqui, tá? O que a gente quer é pegar aqui inicialmente, né, internar e fazer assistência adequada. Lógico que o que a gente gostaria é que ela não pegasse Covid, né? A primeira coisa é que a grávida não pegasse Covid. Mas se pegar, a gente tem que estar muito atento à saturação, né, da grávida, que é uma coisa que muitas vezes a gente tem que informar para o intensivista, porque o intensivista está preocupado com uma saturação abaixo de 93. Na grávida é abaixo de 95, porque abaixo de 95 você vai ter um sofrimento fetal, né, se você não conseguir manter essa saturação acima. É diferente da puérpera. A puérpera é 93, igual a não gestante.
Isso, Rosângela, às vezes é uma informação que nós temos que levar para o intensivista. Ó, grávida para nós tem que ser acima de 95. Tem alguns intensivistas que sabem, mas outros não. Então, se essa paciente está no sintoma moderado ou grave, ela tem que estar num hospital, de preferência, um hospital geral, que tenha uma maternidade, né, junto. Nem sempre isso é possível. Mas se você tem que combinar os fluxos, né? Se você tiver numa maternidade de alto risco, você tem que, às vezes, você consegue considerar o grau moderado, mas com acesso imediato para um hospital geral, tá? E uma coisa que a gente tem brigado aí nas nossas falas ou nas nossas tentativas de acordo com gestões, é que, assim, a gente deveria, dentro do possível, ter uma prioridade para leitos de UTI de grávida, tá? Porque o que eu estou dizendo? Porque a maioria das gestantes estão morrendo porque elas não tiveram acesso à UTI, elas não tiveram acesso à intubação. Então, por que disso? Porque, na realidade, o que a gente vê aí pelo Brasil afora, eu não estou falando que o estado de São Paulo é tudo bonitinho, que não é. No estado de São Paulo também elas não estão chegando na UTI, tá? Nem na cidade de São Paulo, nem no interior de São Paulo. Elas também estão tendo uma demora para chegar na UTI. Por quê? Porque elas entram na fila de qualquer outro paciente que não gestante, né? As prioridades da vaga de UTI é igual. E quando, muitas vezes, eu sempre costumo dizer, né, nas palestras, eu falo assim, grávida, ela não é melhor ou pior que outras pessoas, ela é diferente. É simplesmente diferente. Ela evolui pior. Então, se no começo da pandemia a gente não acreditava que grávida evoluía pior, hoje a gente já tem certeza absoluta. Os números estão mostrando para nós, né? Ela evolui pior, sim. Então, ela tem que ser vista de uma forma diferente, né? Porque tem que ser dada uma certa prioridade. O ideal, vamos falar no mundo ideal, que eu tivesse uma UTI de obstetrícia, onde tivesse uma equipe de intensivistas e obstetras trabalhando junto. Esse é o ideal, né? Podemos ser que a gente caminhe para isso, né? Não sabemos. Talvez eu falo que é o meu sonho de consumo. Eu tenho um intensivista para mim, para discutir os casos graves, né? Mas isso ainda não é possível. Então, vamos caminhar para a gente conseguir que elas consigam chegar num atendimento adequado, né, que consiga ser entubadas rapidamente, né, e que ela consiga ter uma assistência adequada. Por que disso? Uma morte materna, gente, todos nós que estamos aqui sabemos qual é a tragédia de uma morte materna. Então, se a gente já está vivendo uma tragédia do Covid, a tragédia é muito maior desses 450 casos que morreram até abril, né, e os outros 450 casos que morreram em toda a pandemia. Quer dizer, nós temos aproximadamente 1.000 mulheres morrendo, deixando as suas famílias, deixando os filhos órfãos, né, então isso é muito triste, né, realmente é uma tragédia maior, talvez, do que a tragédia em si da pandemia, né? E vamos lembrar que agora, dia 28 de maio, a gente comemora o Dia Internacional da Prevenção de Morte Materna, né? Então, a gente tem que trabalhar para isso ainda muito. Falar alguma coisa, Alan? Ativar meu microfone, estava desativado aqui. Acho que é interessante a gente falar nas condutas, né? Acho que é legal para quem está lá na ponta, na UBS, saber o seguinte, que se a paciente foi classificada como quadro leve, a gente só faz as medidas gerais aí, os sintomáticos, mas se ela tiver menos de 48 horas de síndrome gripal, é legal que a gente dê o oseltamivir.
E uma coisa que eu acho que é muito interessante de dizer é que a cobertura vacinal para a gripe, para a influenza, está muito baixa, né? E a gente precisa insistir com as nossas grávidas que elas têm que vacinar para a gripe também, enquanto não chega a vacina do Covid para elas, né? Aqui em São Paulo existe uma projeção de chegar no dia 13 para as pacientes de alto risco. Eu não sei como é que está em cada estado aí, mas é mais ou menos isso depois da portaria lá que a gente soltou, né? Acho que está chegando aí, está chegando. Mas aí era interessante que a gente deu o oseltamivir, que a gente não pode esquecer que existe ainda a influenza que pode matar a gestante, tá bom? E a cobertura vacinal muito baixa, né? Então, se a paciente tiver um quadro moderado, que a gente mostrou lá, então uma frequência respiratória acima de 24, saturação menor que 95, presença de dispneia, tosse, febre persistente diária, tosse persistente ou piora dos sintomas, aí a gente vai internar essa paciente. Internando, é interessante que nas pacientes internadas, a chance dessa paciente ter infecção é muito alta. Então, se na paciente ambulatorial a gente nunca usa antibióticos sem sinal de infecção bacteriana, na paciente internada é interessante que a gente já entre com antibiótico, porque a chance dela ter uma infecção secundária é muito elevada, né? E os antibióticos, em geral, que a gente usa é o Rocefin, 2 gramas EV uma vez por dia, e a azitromicina 500 miligramas uma vez por dia. Isso tem uma razão, porque se a gente diminui o número de administrações, diminui a exposição da equipe de enfermagem também. Então, acho que é bacana que se dê esse esquema. Aí, para paciente internada, a gente entra com heparina, não recomendamos heparina para paciente ambulatorial, e a corticoterapia só após o 7º dia, nunca antes do 7º dia, que pode piorar o prognóstico dessa paciente. Porque lembrando, a gente tem a fase viral inicial, depois a gente tem uma fase que é uma fase pulmonar, depois do 7º dia, e depois a fase inflamatória, após o 10º, 14º dia. Então, na fase viral e na fase inicial, então, a gente não entra com corticoterapia, tá bom? E nos casos graves, essa paciente, ela tem que ir para UTI. Só reforçando, né? A gente não entra com corticoide antes, nessa fase viral, porque o corticoide, nessa fase viral, ele aumenta a replicação viral. Então, isso é uma grande preocupação que a gente está tendo, porque existe um monte de tentativas, né, de você fazer medicações para prevenção, como profilaxia, para COVID, ou até para doenças leves. E muito dessas pioras, né, depois do 7º, 10º dia, principalmente os intensivistas, né, o pessoal da MI, não em relação aos gestantes, eles têm visto muito por conta que talvez essas pessoas, houve um aumento do uso do corticoide, né, assim, de forma errada, né, no começo da doença, e isso proliferar mais, replicar mais vírus, e ela chegar mais gravemente. Não sei se isso está acontecendo com grávidas, a gente não dá para fazer essa relação com os dados que a gente tem, mas isso está acontecendo com a população geral, de receber corticoide antes da hora. É uma coisa que os intensivistas, os infectos, estão falando muito em relação à preocupação com a seleção dos antibióticos, com esse uso indiscriminado de antibióticos em pacientes ambulatoriais, existe de fato uma preocupação muito grande, né? Então a gente precisa ser responsável, né? Posso falar um pouquinho? Claro. Ô, professora, a senhora está aí? Prazer, a nossa chefe. Bem quietinha aqui escutando. Mas eu acho que, assim, hoje é uma prática, né, na saúde suplementar, que a gente tem que falar para as nossas pacientes, para elas e para os parentes delas, porque alguns planos de saúde têm o kit COVID. A pessoa liga, fala que está com um pouco de mal-estar, com uma gripe, né, num atendimento, às vezes por telefone, né, e aí o próprio plano de saúde encaminha um kit para a casa da pessoa, né, para ela tomar corticoide, antibiótico, e assim, eu acho que isso, às vezes no momento que a pessoa tem pouco tempo, então assim, a gente tem que ficar falando, olha, não tome isso, não tome aquilo, se mandarem, não tome, porque vai replicar mais o vírus, o quadro pode se agravar.
E acho que isso, assim, está acontecendo, eles nem perguntam se a pessoa está grávida. Então, bem importante mesmo. A professora Rosiane é a nossa líder aí, né? Nossa Desse chefe. grupo de 17 professores. A professora Rosiane está liderando a gente com muita habilidade aí, e dedicação, né, professora? Está dormindo pouco, né? Então, obrigado pela presença. Muito sábado e domingo à noite, né? Esse fim de semana eu comecei a mexer no manual, nas atualizações. Eu não consegui acabar porque é muita coisa. Até porque era seu aniversário. Então, como era meu aniversário, eu fui para a festa, não quis nem saber. Com pouca legal. gente e muita distância. Bacana. Alguém quer perguntar alguma coisa também? Doutora Rosângela, quer colocar alguma coisa? Fica à vontade. A Vera. Alain, Vera, a gente só tem aqui muito a agradecer, né, a oportunidade de estar aqui discutindo, né, um assunto de tanta importância e aprendendo, né? Eu acho que isso aí só faz com que todos nós cresçamos, né? Isso é muito importante, muito bom. Legal. Acho que... Doctor Alan. Sim, sim. Algo rápido para reforzar. En todos los debates que yo he participado, prácticamente la atención secundaria, principalmente a obstétrica y o intensivismo, está haciendo un buen trabajo. Mas tenemos que recalcar siempre la parte de la atención primaria. Yo prácticamente en todos los debates enfatizo que el mayor problema es he falado con muchas personas y me falan, no, es que no ten médico suficiente. El problema es que tienen que tener una intercomunicación importante entre VS, pronto socorro, pronto atendimentos y hospitales, porque a veces los médicos no tienen cómo conocer que una grávida tiene un atendimiento a noche pasada. Y entonces, yo siempre falo que en Cuba existía esa retroalimentación. Cuando yo era médico de la familia, apenas yo llegaba a mi trabajo, ya yo tenía conocimiento de que una grávida tuve consulta en una policlínica y enseguida yo iba o entraba en contacto con esa grávida a ver por qué ella tuve ese atendimiento. Y ahí mismo faço un ingreso domiciliar y continúo, faço seguimiento de esa persona y olio ella todos los días. Tanto sea yo como o enfermero, técnico de enfermagem, mas essa retroalimentação tem que assistir. ¿Por quê? Porque hasta incluso a semana passada eu falava, pero olha, o mesmo trabalho que se fazia lá se pode fazer aqui. No médico, pero es que no tenemos médicos suficientes. Le falei, pero es que tem médicos, sí, tem médicos formados no exterior, actos para trabajar, ten médicos especialistas formados no exterior, que puede ayudar mucho a los hospitales públicos. Como me falaba la doctora Rosángela, que no ten muchos especialistas. Ten especialistas, sí. Ten especialistas, lamentablemente, sin hacer o revalida. Mas, como yo soy especialista en UTI, tengo colegas especialistas en ginecostetricia, cardiólogos, obstetras, que en esta pandemia pueden ayudar muchos los hospitales públicos do Brasil. Mas tenemos que reforzar la atención primaria. Si no reforzamos la atención primaria, van a seguir muriendo muchas grávidas. ¿Por qué? Porque no tenemos las pacientes de mão. Ese seguimiento es muy importante para controlar a mortalidade materna e também a mortalidade infantil. Sem dúvida, a atenção primária é tudo. Eu acho que é assim, cada um compartilho razoavelmente da sua opinião, mas tem algumas divergências nisso. Acho que a unidade básica é extremamente importante nesse momento, principalmente para monitorar os casos, mas existe dentro da realidade do Brasil também, as pacientes chegando em maternidades, seja de baixo risco ou de alto risco, e não sabendo, as pessoas não identificando a gravidade do problema. Então, assim, eu acho que é complicado, às vezes, a gente pôr a culpa, direcionar a culpa
num setor só. Eu acho que é assim, se a gente tem culpa, é todo mundo, sabe? Assim, eu acho que às vezes, uma falta de estruturação de comunicação, né? Eu conheço, assim, que seria ótimo se a gente tivesse um sistema de computação, um sistema de informática, que eu atendesse a paciente na unidade básica de saúde, quem atendesse ela no hospital teria essa conversa. Isso é nosso sonho de consumo, certo? Agora, eu acho, assim, que existe uma série de fatores, porque toda vez que a gente estuda uma morte materna, a gente descobre que não é em um único lugar que houve um erro, ou houve uma falha. Desde da paciente, às vezes, de não procurar um serviço de saúde no momento correto, né, assim, no momento exato, da unidade básica, né, de não fazer, às vezes, um monitoramento, não conhecer a realidade ali das suas gestantes. Eu digo isso porque eu fui médica da unidade básica de saúde por 2 anos e meio, então eu entendo um pouco disso. Tem uma falha na unidade, no sistema, na gestação de alto risco, né, nos ambulatórios de alto risco. Tem uma falha na maternidade de baixo risco, uma falha na maternidade de alto risco. Eu acho que, assim, a gente tem que assumir que a gente precisa conversar mais, a gente precisa se integrar mais. Então, assim, os hospitais universitários, os hospitais de alto risco, seja ele universitário ou não, ele tem que ser responsável também por um matriciamento da rede, né? Porque, assim, o que acontece? Eu posso dizer isso para você sem nenhum medo de errar. Eu fui do Revalida, né, da comissão do Revalida, por 10 anos, praticamente. Então, assim, existe os bons e os ruins, como em qualquer lugar, certo? Então, eu acho que não é uma única causa o problema. Eu acho que é um multicausas. E que a gente tem que aprender a conversar, conviver, né, tentar organizar a rede da melhor maneira possível. Existe também, muitas vezes a gente fala assim, o culpado é lá a unidade básica de saúde. E quais as condições que eles têm de trabalho? Quais as condições de conhecimento? Quanto dos profissionais da rede que se vai num congresso, se prepara? Não estou falando só do médico, estou falando da enfermagem, estou falando de toda a equipe. Então, assim, eu acho que o problema é muito maior do que a gente minimizar o problema da unidade básica de saúde. Eu acho que é um problema de todos nós. Acho que a Juliana e a Cristiane querem perguntar, né? Eu posso dar uma palavrinha? Na verdade, eu queria mais me apresentar. Eu sou Juliana Esteves, eu sou aqui obstetra dos servidores do Estado, do Rio. E, na verdade, a gente entrou agora nesse aumento mais recente, né, no grupo das gestantes, e a gente conseguiu aprimorar bem essa nossa relação, né? O Rafael e a Ana vão falar aí também. E a gente está tendo uns resultados assim, bem interessantes. Eles falam que aprenderam muito com a gente essa questão de não interromper todo mundo desesperadamente, que a gente fica naquela briga, entuba, que a gente está aqui. E a gente aprendeu muito com eles, né? Legal. A questão não é jogar a toalha quando a gente tem uma gestante de 22 semanas, eu acho esse termo cruel, mas quando a gente fala para eles assim, não adianta eu ficar olhando no ultrassom, não vai estar legal, vai estar em oligodramina, e não é isso que vai mudar, faz o que vocês querem fazer, enfim, em cima da gente. A gente tem um caso recente, que eu acho que só queria dividir um pouco com vocês, e eles sabem desse caso, que a gente teve uma paciente que internou aqui com Covid leve a moderado, e ela afundou muito rápido. Na verdade, o que ela está dando uma surra na gente é que ela é falcêmica. Então, na verdade, ela faz uma síndrome torácica aguda e está assim. E aquilo que a gente fala, a gente tem que esquecer que essas pacientes, quando a gente recebe a gestação de alto risco, o Covid às vezes é um peteleco que a gente fala, né? Para ela abrir aquele quadro catastrófico em cima da anemia falciforme. E outro dado
que a gente tem visto aqui é realmente essa unidade básica de saúde. Como a gente recebe, às vezes, os pacientes já assim, num limite que a gente fica literalmente correndo atrás do prejuízo, né, quando a gente recebe. Recebemos 3 casos muito graves como Covid, que não eram Covid. Né? As pessoas também esquecem muitas vezes de tratar o que não é Covid, né, na unidade básica, e vem tudo naquele nosso pacotão. Perfeito. Mas, enfim, era mais para me apresentar aí, falar que adorei participar. É a primeira vez que eu participo. Foi bem legal, parabéns aí. Espero conseguir participar dos outros com vocês aí. Legal, Ju. Tá faltando integração mesmo, né? Acho que é uma coisa interessante. Exato. Cristiane, quer falar, Cristiane? Só antes da Cristiane falar, só dentro da fala da Juliana, a gente vale ressaltar que as outras doenças continuam aí, tá? Então, às vezes, a gente está muito voltado para o Covid e está esquecendo da dengue, está esquecendo da hipertensão, está esquecendo da eclâmpsia, né, da hemorragia. Então, tomar atenção para isso. Da sepse, né, Vera? Da sepse de origem renal. A gente recebeu uma horrorosa agora. Isso, da sepse, porque são as 3 causas de morte materna: hemorragia, hipertensão e sepse. Existe sepse também que não seja Covid. Cristiane? Cristiane, você não está aí? A Neide? Acho que não sei se elas estão escutando, mas... Gente, desculpa, foi super legal entrar, vou ter que dar uma saída, tá? Grande beijo para vocês. Beijo, Rose, obrigada. Mais alguém? Não, Neide, a gente não está te ouvindo, você deve estar com o microfone fechado. Eu não estou te vendo nem na tela aqui. Também não. Nem a Cristiane, nem a Neide, né? Só um detalhe que eu acho que é legal, que esse negócio das comorbidades, lembrar que o Covid também aumenta a chance de outras doenças, né? Uma delas é a pré-eclâmpsia. Aumenta em 1,5 vezes, mais ou menos, a chance de pré-eclâmpsia, aumenta a chance de prematuridade também 1,5 vezes, né? Acho que é legal. Rosângela, por favor. Oi. Tá dando eco. A Neide agora... Momentinho. Só um momentinho. Tá dando eco, Neide. Oi. É melhor desligar o seu... Sim. Eu desliguei o computador, porque eu não Sim. estava conseguindo, eles não estavam conseguindo me ouvir nem me ver. Agora é Eu queria perfeito. falar assim rapidinho. Eu sou Neide Negreiro, sou aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus e integro o Núcleo de Saúde da Mulher, na Rede Cegonha. Eu sou assistente social, então eu sou técnica há muitos anos no Núcleo de Saúde da Mulher. E queria só dizer assim, primeiro assim, que eu compartilho muito com o que a doutora Vera falou, né, sobre essa questão da mortalidade materna, da responsabilidade, e realmente é uma responsabilidade de todos, né? E nós aqui da atenção básica, embora aqui em Manaus a gente esteja com um quadro muito triste de 51 óbitos maternos, destes nós temos, se não me falha a memória, 38 por Covid, e estamos fazendo a análise causa-raiz desses óbitos, estamos fazendo a análise causa-raiz tanto no âmbito da maternidade, e iniciamos fazer essa análise de causa-raiz na atenção primária também. Então, onde a mulher fez o pré-natal, a gente está indo atrás para conversar com a equipe, para ver qual foi a falha do processo ali de trabalho. E uma das coisas que a gente já tem verificado, que tem umas áreas sem cobertura, né? Vocês sabem que a gente tem um problema sério de cobertura da atenção primária aqui em Manaus. E, de todo caso, nós temos o telemonitoramento, que é um complexo que foi criado durante a pandemia para monitorar todos os pacientes com Covid pós-internação.
E nós estendemos esse telemonitoramento para as mulheres gestantes que são diagnosticadas com Covid, para fazer o telemonitoramento diário dessas gestantes. Então, é um serviço assim, que está ajudando muito nesse período. E o que a gente teve vendo, assim, voltando para a questão da análise de causa raiz, lá na atenção primária, muitos colocam assim, a mulher não queria ir na unidade, muitas, a família depois, né, no pós-óbito, que foram conversar com a família, disseram que ela tinha muito medo de ir na unidade de saúde durante a pandemia. A situação aqui em Manaus teve um período que ficou muito complicado e todo mundo ficou com medo, na verdade, não só, imagina as grávidas, né? Eu tinha medo de ir fazer exame em qualquer lugar. E aí a gente tem que considerar isso. Claro, né? É esse só o problema? Não, mas esse é um dos que a gente tem que considerar. Sobre o que o doutor Yurian, né, que ele falou sobre a questão dessa comunicação entre a rede básica e a maternidade. E aí eu até coloquei uma pergunta, não sei se a doutora Camila ainda está na live, mas eu tinha perguntado se as maternidades aqui do Amazonas estão participando dessas lives, que seria, sim, de extrema importância estarem participando. Neide, então, eu posso te responder, tá? Sim. Assim, primeiro, nós temos um dos docentes da nossa equipe, a doutora Sigrid, que é aí de Manaus, junto com a gente, né? Junto comigo, com a Alan. Então, nós temos uma professora aí de Manaus fazendo essa integração. E as pessoas estão participando. O país inteiro está participando. Cada dia a gente pega uma região. Hoje está especificamente o Sudeste, representado aí pelo Espírito Santo. Mas, assim, todo dia a gente tem uma reunião das 11 ao meio-dia e das 4 às 5. Está todo mundo convidado a participar, certo? E cada dia é uma região escolhida para apresentar o caso, né? E, assim, a gente tem tido um movimento em torno de a sala sempre mais de 50 pessoas. Às vezes, a CT, que nem hoje, nós estamos no movimento de 76 pessoas, mas já tivemos, acho que quase 90 pessoas na sala. Mas tem dia que a gente tem 100 pessoas, então, assim, é muito variado isso, né? E acho que parabenizo, sim, vocês pelo monitoramento aí, e a Karen está falando que hoje chegou a ter 97 pessoas, tá? Então, acho que é um movimento de formiguinha, eu entendo assim, né? A gente vai ainda por mais 3 meses esse nosso tipo de atendimento, né? Pode ser que se estenda ou não, mas nós começamos dia 22 de abril, e a previsão é durar 4 meses, né? Essa conversa nossa com vocês, e assim, tomara que dure, né, só 4 meses, porque isso significa que o Covid melhorou, né? Então, talvez a gente seja convidado para outras coisas, né, para discutir gestação de alto risco, não sei ainda, mas eu estou torcendo porque dure só 4 meses mesmo, porque daí é uma situação de melhora da situação do Covid, né? Queria parabenizar mesmo. Doutora Rosângela, você queria falar? Pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Solange, eu estou aqui no Espírito Santo, junto com a doutora Rosângela Maldonado e com a Heloíse. A Heloíse é da atenção primária, aqui na Secretaria Estadual de Saúde, e eu sou recém-chegada na atenção especializada, na rede de atenção materno-infantil. Então, é só mesmo para poder comentar que nós, na semana passada, a rede de atenção materno-infantil teve um encontro virtual com as UPAs e os PAs aqui do Espírito Santo.
porque exatamente para tentar alinhar, ter essa conversa. O doutor Aricélio, que está fazendo parte aqui do grupo hoje, está participando também nessa web, ele estava junto comigo nessa reunião das UPAs e PAs, e ele fez uma fala interessante dos plantonistas. Por quê? Porque a gente sabe que tem municípios, vários municípios pequenos, que não têm maternidade. Então, o médico da unidade de saúde, ele encaminha para o PA. E aí chega lá, o paciente está saturando 88, 90, e eles mandam o paciente de volta para casa, né? E aí o médico da atenção primária ficou um pouco perdido, né? A atuação dele, e acaba atrasando o tratamento dessa paciente. Então, a gente fez essa interlocução com os médicos, os plantonistas das UPAs e dos PAs, e foi bem gostoso, bem legal, eles gostaram pra caramba. Então, eu queria só compartilhar com vocês essa iniciativa nossa aqui no Espírito Santo. Parabéns, viu? Muito legal. Isso é o que vai fazer a diferença, né? Né, no final das contas, né? Esse tipo de atitude que vai fazer a diferença mesmo. Acho que a gente que está estudando, tem que fazer exatamente isso, né? Tentar fazer a diferença na sua região, tá bom? Acho que é isso. Mas estamos avançados na hora, né, professora Vera? Eu só vou chamar a atenção da parte da vacina, né, Alan? Acho que Sim. Não teve essa pergunta, mas a nossa equipe, né, essa parte técnica do Ministério, nós se reunimos, para vocês terem uma ideia, a gente está trabalhando pra caramba, gente, eu garanto isso para vocês, né? A nossa conversa sobre vacina começou no dia 23 de dezembro, nós tivemos uma reunião, a gente fala isso em todas as reuniões, para vocês terem a certeza de que não foi de uma hora para outra que a gente soltou a nota técnica em relação à vacina. Nós, desde o dia 23 de dezembro, nós estamos estudando, discutindo sobre esse assunto, né, e para embasar o Ministério das coisas que a gente entende que seria benéfico. Esse grupo acredita que a única melhora vai acontecer do Covid é com a vacina, né? É a gestante sendo vacinada. Então, não existe grandes evidências na literatura, porque é uma doença nova, uma vacina nova, mas por que a gente indicou a vacina para toda a população, todas as gestantes, né? Porque a forma da vacina, né, a elaboração da vacina, ela é muito semelhante à vacina H1N1. Então, mediante a isso, a gente, né, de todos os estudos do que tem aí, a gente confirmou de que a vacina seria mais benéfica do que prejuízo, né? Eu sempre brinco quando as pessoas falam, mas a vacina da AstraZeneca, a vacina Coronavac, ou qualquer vacina, não tem estudos, né? Pode dar, se falarmos da Coronavac, não, nós estamos falando tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca. Então, o Alan falou no começo, né, quando a gente coloca que a AstraZeneca tem o efeito de possibilidade de trombose, a gente, então, a reação vacinal que elas fazem. O que tem descrito, né, o Alan até fez uma análise do trabalho que publicaram, não sei se tem esse slide aí, Alan. O slide do trabalho não, mas assim, foram 11 tromboses associadas à plaquetopenia, e aí eles chegaram à conclusão que, na verdade, era uma reação por outro mecanismo de coagulação, e que, na verdade, realmente foi por causa da vacina, só que foram 11 casos em 22 milhões. E eu chamo a atenção para o seguinte, quando a gente avalia um trabalho, eu acho legal ver os autores. O primeiro autor, ele declarou conflito de interesse porque ele está fabricando uma vacina. A segunda, uma mulher, não declarou nada, falou que não tinha nenhum conflito de interesse. O terceiro e o quarto autores recebem dinheiro da Pfizer, são contratados da Pfizer. Então, eu acho que tem que ser considerado isso sim, né, quando a gente avalia um trabalho.
E, de fato, 11 tromboses em 22 milhões de doses dadas, eu acho que isso é irrisório, se a gente considerar que 16% das gestantes têm trombose com Covid. Eu não estava nem falando, se eu botei essa pergunta, não estava nem falando em relação à trombose, que eu concordo com você plenamente em relação à trombose, eu vi esse trabalho. Me incomoda, assim, que eu tive paciente minha privada que vacinou para AstraZeneca, que ela faz aquele quadro, febre noturna, mialgia. Eu confesso que dá um desconforto você vacinar uma gestante e fazer reação vacinal, né? Eu concordo, assim, Juliana, mas se a gente pensar, me dá mais desconforto a paciente morrer. Estou falando de uma forma de brincadeira, né? Assim, eu tomei AstraZeneca, eu não tive nada, mas tem colegas meus que tomaram AstraZeneca e teve quase um Covid, assim, os sintomas, né? Eu sei que é uma, né, sei lá, uma roleta russa, digamos assim. Só que... Sim, a gente continuar indicando, eu também concordo. Eu queria dividir esse nervoso. A gente está junto nessa. A gente é da linha de frente também. A gente está junto nisso, mas assim, o que a gente está... Por que a gente indicou a vacinação? E a vacina que tem aí, seja Coronavac ou AstraZeneca, porque pesando risco e benefício. Então, assim, estamos tendo uma alta mortalidade, né? E a vacina é o que está aí, tá? Então, por isso que a gente soltou a nota técnica e agora está no Plano Nacional de Vacinação, que as gestantes com comorbidades, elas vão entrar na fase 1 aí, agora em maio, né, do grupo da fase 1, que seria vacinar as gestantes com comorbidades, e na fase 2, a partir do momento que a gente vacinou as pessoas da fase 1, né, do grupo 1, a gente vai vacinar todas as gestantes, né, a gente recomenda todas as gestantes, mesmo as que não têm comorbidades, a ser vacinada. Outra recomendação que a gente está fazendo, dentro do possível, que essas mulheres façam isolamento vertical, ou seja, sempre brinco isso, né, Ana? Eu falo sempre em todas as reuniões, não é hora de fazer chá de festinha para sexo, para descobrir sexo do bebê. A Suê pôs diabetes como grupo. Suê está por aí? Pode falar, professora Suê. Pode falar, Suê, que é do grupo. Eu estou aqui, Vera. Bom dia. Tudo bem, senhora Suê? E eu estou tentando ler, mesmo dentro do PNO, é uma coisa que não ficou muito clara, e como é uma coisa também comum, né, entre as gestantes, é o diabetes gestacional. E ela vai ser incluída como grupo prioritário ou não? Do que eu entendi, não. Diabetes gestacional, não. Diabetes clínico, sim. Né? Assim, a gente só toca no assunto da vacina, porque quando vocês não perguntam, a gente toca nela, porque é uma coisa que está aí, né? Está chegando, toda a discussão aí os estados estão fazendo seu plano de vacinação, né? E isso vai ser um questionamento das gestantes. Eu acho que quem tem contato com o pessoal da administração, tudo podia cantar a bola aí, porque a gente tem um estudo de 35 mil gestantes vacinadas com a Pfizer, né? Então, se possível, direcionar as vacinas da Pfizer que chegarem para as gestantes, não seria nada mal, assim, seria uma coisa bastante legal, né? Porque é a única vacina que, de fato, a gente tem um estudo robusto, né, de segurança. E assim, a gente tem recomendado, então, voltando, o isolamento vertical. Eu sempre falo, não recomende para as grávidas fazer festinha para descobrir, identificar o sexo do bebê, festinha de chá de bebê, né, chá de fralda. Não é o momento. O momento agora é de elas ficarem quietas dentro da casa delas, se possível, evitar contato com pessoas que não são da família, do seu dia a dia. Então, não é hora de visitar as amigas, a hora que ganha o neném, não é na hora de apresentar o bebê para os amigos, não é hora.
Então, essa coisa que a Neide falou das pacientes terem medo de ir no pré-natal, sim, no começo, principalmente da pandemia, as mulheres começaram a ficar apavoradas de ir no pré-natal. Hoje, existe a possibilidade de telemedicina, mas também muito cuidado com essa telemedicina. A telemedicina dá para ser feita principalmente no começo da gravidez. Consulta de telemedicina no final da gestação é perigoso, tem que se medir pressão, você pode ter pré-eclâmpsia, você pode ter as patologias obstétricas aí, elas têm que ser identificadas. O que a gente tem que dar? A segurança que ela vai ser atendida no local sem Covid. Então, assim, o ideal é que exista portas de entradas separadas, né, tanto de ambulatório, quanto de maternidades, de enfermeiros, né, para chegar na maternidade tem uma separação, se é uma maternidade que atende Covid e não Covid, que exista uma triagem, né, nesse atendimento, tem um questionário no manual explicando, um questionário, são 10 perguntas que você deve realizar, e esse questionário, essa triagem deve ser feita em todos os lugares da maternidade, então faz na porta do pronto atendimento, daí ela vai para a enfermaria, alguém faça essa pergunta, porque o que está acontecendo, muitas vezes, as pacientes não informam na porta de entrada da maternidade de medo de não ser atendida ou internada. E daí ela acaba falando na hora que ela está dentro já da maternidade, que ela teve um sintoma ou outro. Né? Um único sintoma é o suficiente para a gente pensar em Covid. Né? Então, tem muita gente querendo sintomas assim, tosse, febre. Não necessariamente, assim, a gente tem casos de Covid positivo que o único sintoma foi coriza, tá? Foi tosse. Então, assim, tomem cuidado, façam essa triagem, né, adequadamente, né? O ideal é que não seja o porteiro fazer essa triagem, o ideal é que seja alguém da equipe de saúde fazendo, uma enfermeira que faça lá a classificação de risco, se possível, faça essa triagem e faça sempre, entendeu? E a gente tem que garantir a segurança para a mulher. Não adianta a gente falar assim, no começo da pandemia, a gente realmente soltou essa notificação, não vá no pré-natal, espere mais um tempo para fazer a consulta de pré-natal. Hoje, a gente conhece um pouco melhor a doença. Então, hoje não é mais não vá no pré-natal, é vá, mas vá com segurança. E o serviço proporcione essa segurança para a mulher. Acho que era isso, não sei se o Alan queria falar mais alguma coisa. Acho que a hora está avançada, né, professora Vera? Acho que precisa encerrar aí. Então, eu queria agradecer a todo mundo, aí do Espírito Santo, a professora Rosângela, a professora Vera, foi ótimo tudo essa discussão, caso muito bem apresentado, vocês estão de parabéns, espero que a gente tenha contribuído com vocês aí, tenha ajudado de alguma forma, né? Professora Vera, Rosângela. Eu queria agradecer, né, em nome de todo o grupo da nossa equipe, e, assim, agradecer eu pessoalmente, é uma satisfação estar conhecendo as pessoas, né, conhecendo gente que talvez eu não tivesse essa oportunidade, né, agradecer o Alan, que é o parceirão meu, que todo dia, toda segunda-feira estamos nós juntos, né, fazendo essa discussão, e agradecer a Rosângela, ao pessoal do Espírito Santo, da bela apresentação e de ter preparado. A gente sabe que é difícil, principalmente segunda-feira, né, que às vezes trabalha no final de semana nessa apresentação. Mas parabéns a todo mundo e estamos juntos para melhorar, diminuir essa mortalidade materna. Gente, obrigada aí pela oportunidade, tá? Nós estamos muito felizes aqui no Espírito Santo de ter participado aí junto com vocês. Tchau, tchau.